Recebi uma notificação por SMS dizendo que minha esposa reservou um restaurante no Dia dos Namorados. Pensei que o sol tivesse nascido no oeste. Afinal, eu fazia essas coisas todos os anos. Mas à noite, só esperei que ela tivesse que trabalhar horas extras. Não demorou muito, vi o post de um colega mais novo dela. Estava escrito: a irmã se importa mais. Um restaurante chique, uma pessoa doce. O bolo de hoje está doce, mas não tão doce quanto o seu. A foto era uma selfie dela com Liu Huyan. No pescoço dela estava o colar que lhe dei de manhã. Na mesa, o vinho que lhe dei. Antigamente, eu poderia ter explodido de raiva e questionado Liu Huyan, mas desta vez, eu estava realmente cansado. Quando Liu Huyan voltou, eu estava comendo manga, pois ela tem alergia à manga. Se um pouco entrasse em contato, ela ficaria inchada e vermelha. Por isso, em muitos anos de casamento, nem sequer encontramos sorvete com sabor de manga em nossa casa. Liu Huyan ficou um pouco surpresa ao me ver acordado e casualmente me entregou o presente que preparou para mim. Ela disse calmamente: Feliz Dia dos Namorados, marido. Falando honestamente, ela é uma boa esposa. Não é que ela só exija nas datas comemorativas, ela também se esforça para preparar presentes para mim com antecedência. Por exemplo, este relógio caro e versátil, mas é uma pena. Hoje é o Dia dos Namorados. Ao meio-dia, recebi uma mensagem do dono do restaurante. Ele me disse que Liu Huyan havia reservado uma mesa antecipadamente hoje. O dono do restaurante testemunhou o amor entre eu e Liu Huyan desde a época da faculdade. Ele é como um meio amigo. Foi no restaurante dele que me declarei para Liu Huyan e a pedi em casamento. Ele brincou sobre ser um cachorro solteiro e nos desejou felicidades, e perguntou se eu queria experimentar o novo item da loja esta noite. Perguntei a ele: o bolo tem manga? Se tiver, então é melhor comermos aquele antigo. Obrigado pela gentileza, mas minha esposa tem alergia à manga. Assim que desliguei o telefone do dono do restaurante, o telefone de Liu Huyan tocou. Ela disse: tenho que trabalhar horas extras esta noite. Não posso passar o feriado com você. Meia-noite, insones, estava navegando no meu celular e vi o post de um colega mais novo dela. Estava escrito: a irmã se importa mais. Um restaurante chique. Uma pessoa doce. O bolo de hoje está doce, mas não tão doce quanto o seu. A foto era uma selfie íntima dela com Liu Huyan. A mão dela estava casualmente no ombro de Liu Huyan, com um sorriso gentil e ambíguo. Na mesa estava o vinho que dei a Liu Huyan, e no pescoço de Liu Huyan estava o colar que lhe dei de manhã. Reconheci de relance que era o restaurante que tinha um significado especial para mim e Liu Huyan. A sobremesa que Yi Shen estava segurando era o novo bolo recomendado pelo dono do restaurante. A camada do bolo era purê de manga. Meus pensamentos voltaram. Quando Liu Huyan se sentou para comer comigo, ela de repente franziu a testa. Como assim tem manga? Embora eu tivesse visto o post de Yi Shen e soubesse que ele estava me provocando deliberadamente, eu estava realmente cansado. Não queria mais questionar Liu Huyan e brigar com ela. Então, olhei para a tela do meu celular e disse: nada demais. Só senti vontade de comer manga de repente. Dito isso, continuei comendo sozinho. Eu tinha acabado de pedir um serviço de entrega. Manga picada chegou rapidamente às minhas mãos. Era doce e azeda na boca, com uma ótima textura. Eu sempre gostei de comer, só que desde que estou com Liu Huyan, não comi nem um pedaço. Limpei as mãos depois de comer e disse: nada demais, vou dormir primeiro. Liu Huyan segurou meu braço e disse: Gibo, hoje é o festival de Qingjian. Olhei para ele sem entender e perguntei: e daí? A testa dele franziu ainda mais, ele se levantou. Aproximou-se de mim e soprou ambiguamente em meu ouvido, sua voz suave e etérea. Você quer mesmo dormir tão cedo? Liu Huyan sempre teve um ar fresco e reservado. Depois da formatura, quando ela colocava os óculos, ela exalava uma aura intelectual que despertava um instinto protetor, tornando sua frieza ainda mais cativante. Mas naquele momento, senti um leve cheiro de cigarro vindo dele. Dei um passo para trás, evitando sua aproximação. Eu disse: acabei de comer manga, você vai ter alergia. Ignorando o olhar de repreensão de Liu Huyan, entrei no quarto e, com um som abafado, fechei a porta e me deitei na cama. Meu celular tocou. Era meu chefe direto. Ele perguntou: você já decidiu aceitar essa vaga? Se você está fazendo isso por causa da Liu Huyan, eu realmente vou te matar. Não estou brincando. Eu ri e respondi: definitivamente não. Em breve, eu mesmo trarei minha cabeça para te ver.
Há uma vaga no departamento de publicidade da empresa, com salário mais alto, mas que exige viajar pelo mundo a negócios. Há 3 anos, meu chefe direto já estava me preparando para assumir essa vaga. Mas eu recusei por causa da Liu Huiyan. Eu e Liu Huiyan somos como irmãos há mais de 10 anos. Desde criança, eu sabia que ela é uma mulher tradicional que se importa muito com detalhes e regras. Viajar pelo mundo significa não vê-la por mais de 30 dias por ano, e nem sequer saber quando poderíamos nos ver. Essa instabilidade ela não aceitaria. Uma vez, fiz um corpo de NBTR para ela não entendeu. Mas ainda assim fez e me mostrou o resultado. RSTJ. As palavras-chave são interna, autodisciplina e ordem. Tradicional, séria, disciplinada e ordeira. Liu Huiyan é assim. Ela é tão tradicional que, apenas para segurar a mão dela, me levou mais de meio ano. Meus bons amigos do ensino médio achavam que uma pessoa assim era extremamente chata e não entendiam por que eu gostava dela. Eu sorria e respondia, porque ela salvou minha vida. Literalmente. No ensino fundamental, um terremoto atingiu a minha escola e a da Liu Huiyan. Naquela hora, estávamos em aula e todos corriam para fora, mas eu corri para dentro. Bati com força na perna de uma mesa e caí. Ela abriu caminho pela multidão, veio contra a corrente para me encontrar. E me pediu para ir na frente dela, correndo atrás de mim o tempo todo. Depois, com o coração ainda disparado, perguntei a ela: o que você estava pensando? E se você morresse? Seus sonhos, seus esforços, não teriam sido em vão? Perguntada por mim, Liu Huiyan ficou um pouco surpresa. Ela disse: eu não pensei muito, na hora eu só pensava, se não conseguisse fugir, morreríamos juntos. Naquele tempo, a Liu Huiyan provavelmente não imaginaria que no futuro ela se tornaria, para outras pessoas, me deixaria sozinha para trás. Nunca duvidei da sinceridade, mas a sinceridade muda com o tempo. O de cima percebeu pelas entrelinhas que havia algo errado entre mim e Liu Huiyan. Ele disse: quem neste mundo nunca cometeu um erro? Criticar erros passados é muito mais fácil do que remediar esses erros. Você é perspicaz, espero que você sempre tenha a coragem de recomeçar. Ele acrescentou: claro. Alguém tão perfeito quanto eu não cometeria erros, é normal que você não seja tão bom quanto eu. Mas, de qualquer forma, uma mulher pode não ter trabalho, mas ainda tem o trabalho. Começa em 3 dias, e já tem um negócio para você ir para a Argentina. Um homem não pode ter uma coisa e não ter outra. No dia seguinte, acordei cedo para ir à empresa entregar o trabalho. Liu Huiyan estava sentada na sala de estar. Seus lábios estavam levemente inchados, um sinal de alergia à manga. Provavelmente foi porque ontem à noite, depois de comer bolo de manga, ela te beijou. Eu passei por ela em direção à porta, mas ela me segurou pelo pulso. Ela não olhou para mim e perguntou com uma expressão de descontentamento: por que você está com raiva? É porque não te acompanhei ontem. Eu disse que estava ocupada e tinha que fazer hora extra. Já te avisei que voltaria tarde. A empresa vai abrir o capital. Como mulher, o quão difícil foi para mim chegar à gerência? Tantos olhos me observando. Como eu poderia não ser um exemplo? Depois de tantos anos, você não disse que me apoiaria a ter minha própria carreira? Por que você está fazendo isso comigo agora? Sim, é assim que temos nos dado bem por tantos anos. Nenhuma ligação você atende. Eu não disse uma palavra, até que eu saí do trabalho e o celular dele tocou. Ele largou imediatamente o espelho que estava usando e atendeu o telefone com uma voz suave e doce. Foi a primeira vez que ouvi o nome de Ito Shen da boca dele, e a primeira vez que soube que ele não estava ocupado demais para atender o telefone, nem era tão conservador, a ponto de manter distância de homens. Em vez disso, eu não sou a pessoa que ele considera digna de expressar seus sentimentos. Eu afastei a mão de Liu Huiyan e olhei para ele calmamente, dizendo: chega. Liu Huiyan, aqui é o fim. Antes que eu pudesse terminar, o celular de Liu Huiyan tocou de repente. Ela olhou para a tela, deu-me um olhar de desculpas. Uma voz como a de um filhote de cachorro de Ito Shen veio do telefone. Mana, você pode vir me buscar? Hoje estou doente, não quero levantar. Se você não vier me buscar, você não pode descontar meu salário se eu me atrasar. Liu Huiyan suavizou sua expressão quase que inconscientemente e disse: você, que escala montanhas nevadas à noite, também tem medo do frio? Ok, Shen, levante-se logo. Hoje é sua vez de me trazer o café da manhã. Sorri sarcasticamente. O telefone do outro lado pareceu sentir algo.
Ah, certo, agradeça ao irmão dele por mim. Ontem comi no restaurante dele e até usei a gente dele. Vou trabalhar duro. Vou dar um grande presente a ele no futuro. Liu Huyan olhou para mim com culpa, depois desviou o olhar. Dedos pressionaram o botão de diminuir volume involuntariamente. Quando alguém não sabe o que dizer, realmente ri. Eu balancei a cabeça e me virei para ir embora, mas ouvi Liu Huyan rapidamente recusar e dizer enquanto me seguia: ontem foi porque Ito Shen tinha combinado de jantar com um cliente, mas esqueceu de reservar o restaurante, então cedi o restaurante reservado a ele. Tudo foi pelos clientes, entende? Eu olhei para ele em silêncio. Jantar com clientes no Dia dos Namorados, ele mesmo não acha ridículo. Liu Huyan talvez não percebesse que toda vez que ele mente ou fica nervoso, ele aperta o anel de noivado inconscientemente. No entanto, não demorou muito para que Liu Huyan fosse chamado por Ito Shen. Porque Chen Weiyan tinha outras razões, não importa. De qualquer forma, não foi a primeira vez. O inverno deste ano foi anormalmente frio, com nevascas e geada. Não havia delivery. Fiquei com dor de estômago. A dor era insuportável. Queria que Liu Huyan me fizesse um mingau, mas o vi pegando o casaco e se levantando, dizendo: Ito Shen ficou sem comida em casa. Vou lá fazer algo para ele comer. Fiquei parado, sem saber o que perguntar a Liu Huyan. Qual a relação dele com ele para ir à casa dele, ou por que ele faria comida para outro homem? Mas Liu Huyan não me deu a chance de perguntar. Ele saiu apressado, sem tempo de me perguntar se eu estava desconfortável no sofá. Diferente do terceiro ano do ensino médio, quando eu mostrava um pouco de estresse e não queria comer. Ele me repreendia com frieza, mas no intervalo de emergência, ele tirava discretamente do lunchbox um bolinho de arroz quente. Coma rápido, coma rápido. Você teve dor de estômago, ainda sou eu quem cuida de você. Só me dá trabalho. Chegando na empresa, meu chefe jogou um monte de documentos para mim. Para processar em 3 dias, senão seria decapitado para vê-lo. Trabalhei no meu escritório até a noite. Abri meu celular e vi que meu advogado havia me enviado o acordo de divórcio de Kauni Hall. Então, no meio da nevasca, peguei um táxi até o prédio do escritório de Liu Huyan. Mas quando cheguei ao andar do escritório dele, a energia caiu repentinamente. Eu não liguei a lanterna do meu celular, mas vi um colega me enviando um link do Weibo. Ele parecia hesitante. Este não é o show daquela banda de heavy metal que você sempre disse que queria ir? Não entendi. Cliquei, mas fui redirecionado para a página inicial do usuário que postou o vídeo. Era o Weibo de Ito Shen, registrando os altos e baixos entre ela e Liu Huyan. Descobri que ela conhecia Liu Huyan desde o ensino médio. E até o seguiu na faculdade, e agora veio para a empresa dele. A assinatura dela era: ele é louco por ela, mas não é um privilégio seu. Ao clicar no vídeo, entendi por que o colega estava tão hesitante. No vídeo, as luzes do show piscavam, refletindo nos rostos de Ito Shen e Liu Huyan. Os dois, de mãos dadas, se beijaram apaixonadamente na multidão. O celular caiu no chão. Meu sangue ferveu. Liu Huyan e eu crescemos juntos, passamos quase todo o tempo juntos. Mas mesmo assim, eu ainda acho Liu Huyan tão estranha, como se eu nunca a tivesse conhecido. Ouvi o choro de Wu Yi vindo do escritório de Liu Huyan. Liu Huyan, eu sinto muito. Mas realmente não podemos. O rapaz respondeu: eu só gosto de você. Qual o meu erro? O jovem agarrou a cintura da mulher. Mãe, eu vi o rosto dela chorando sem parar, a tristeza cheia de mágoa nos olhos de Ito Shen, marcados na bochecha de Liu Huyan. Vi as mãos do jovem na parte de trás da cintura dela. Ele continuou subindo, pressionando diretamente a nuca dela. E assim eles deram um beijo longo e apaixonado. O atendente atendeu. As luzes se acenderam de repente. Ah, finalmente notaram quem estava na porta, disse Ito Shen. Gigi, não é o que você está pensando. É que eu gosto muito da cunhada. Não é culpa da cunhada. Liu Huyan me viu e pareceu assustada, a boca ligeiramente aberta. Os lábios ainda úmidos de desejo. Gibaida, o que você está fazendo aqui? Eu mantive a calma, caminhei até lá e dei um sorriso para Ito Shen. Mas no segundo seguinte, dei um soco no rosto de Ito Shen, sem lhe dar chance de cair. Agarrei imediatamente a gola dele, puxei-o para perto e o encarei com raiva, dizendo: este soco é para essa sua cara de pau. Já vi muitas chás verdes, mas vocês realmente me dão enjoo. Ele tentou se desculpar. Na sequência, dei um gancho direto no abdômen dele, à força atravessando o punho.
direto no estômago. Ele se curvou instantaneamente e caiu no chão. Liu Huiyan reagiu e estava prestes a falar quando, com um tapa. Eu dei um tapa na cara dele. Ele estava sem palavras, com os olhos vermelhos. Ele ainda parecia ofendido. Tirei friamente o anel e joguei na cara dele como se fosse lixo. Com o impacto do anel, ele finalmente começou a chorar. Lágrimas sem valor escorriam pelo seu rosto inchado e vermelho. Ele tentou se explicar com a voz embargada. Jibaida, não faça isso, ok? Ouça-me. No entanto, eu entreguei o acordo de divórcio impresso. Interrompi-o e disse, Liu Huiyan, vamos nos divorciar. Liu Huiyan me perseguiu do escritório até o andar de baixo, sem se importar com a imagem. Jibaida, ouça-me, não é o que você está pensando. Pessoas de todo o prédio estavam observando. Com vergonha, peguei um táxi para ir embora. Em meio à neve, Liu Huiyan segurou a porta do carro para me impedir de sair, implorando com os olhos. Eu não tenho nada com ele. Ele é uma criança, imatura. Eu ri friamente. Ele ainda não cresceu. Você está apenas ensinando-o a beijar com antecedência, certo? Minha voz não mudou de tom. Os olhos dele ficaram vermelhos, olhando para mim. Como se estivesse olhando para um navio que não pode voltar. Ele disse tristemente, não me olhe assim. Jiboda, por favor, não me olhe assim. Estamos juntos há mais de 10 anos. Eu não consigo mais viver sem você. Li Tenshen. Li Tenshen foi apenas um acidente. Sua voz ficou cada vez menor, mas atrás dele veio uma voz urgente. Yanji, Li Tenshen subiu ao telhado de repente. Venha rápido. Instintivamente, soltei e me virei. Eu ri friamente e fechei a porta do carro sem hesitar. No espelho retrovisor, Liu Huiyan correu alguns passos para frente, mas parou e voltou correndo para a empresa. Fechei os olhos. Depois que a raiva diminuiu, a dor aguda no meu coração parecia ter chegado agora. O motorista viu meu estado no espelho e perguntou preocupado, jovem, você está bem? Enxuguei o rosto e virei a cabeça. Fiquei em silêncio. Voltei para casa e comecei a empacotar a minha parte da bagagem. Em pouco tempo, os pais de Liu Huiyan e os meus pais ligaram. Pensei com um pouco de sarcasmo. Liu Huiyan está realmente ocupada. Ela precisa acalmar Li Tenshen, que quer pular do prédio, e ainda se lembra de notificar os pais de ambos para que sirvam de lobistas. Eu e Liu Huiyan estamos juntos há mais de 10 anos. Estamos mais entrelaçados do que casais comuns e é mais difícil nos separarmos. No final, meus pais apenas suspiraram e me disseram, filho, esperamos que todas as suas decisões sejam para sua felicidade. Finalmente, terminei de arrumar toda a minha bagagem. Empurrei a porta e me deparei com o rosto desolado de Liu Huiyan. Liu Huiyan estava abatida, como uma criança que cometeu um erro. Ela tremia ao pegar minha mão. Jiboda, não vá, ok? Eu posso explicar. Eu a observei calmamente, mas ela de repente desmoronou. Eu te imploro, me bata, até mesmo minha mãe, o que for, só não me olhe assim. Ela apertou com força minha mala, com a intenção de me impedir de sair. Jiboda. Nós prometemos andar juntos até o fim. Nossos pais ainda estão esperando que voltemos para Shanshin juntos para o ano novo este ano. Você não pode me abandonar neste momento. Papai e mamãe sentem muito a sua falta. Respirei fundo e disse. O que você quer? Liu Huiyan. Ele quase se ajoelhou. Ele abraçou minhas pernas, as lágrimas molhando minhas roupas. Ele disse sem fôlego. Por favor, me dê mais uma chance, ok? Eu prometo. Eu prometo que vou ficar bem. Eu não disse nada, mas meus olhos caíram na mala que eu tinha acabado de arrumar. Descobri sem querer uma foto da graduação da faculdade. Percebi que nela não estava só eu, a Liu Huiyan, mas também o Ito Shen. Ele estava parado à distância, entre as árvores, observando a Liu Huiyan. E o olhar da Liu Huiyan passou por mim, encontrando dele. Então, tudo começou tão cedo. Eu achava que era um momento que pertencia apenas a mim e a Liu Huiyan, mas, na verdade, já havia uma terceira pessoa ali. A Liu Huiyan moveu o corpo ligeiramente, sem ousar me olhar nos olhos, como uma criminosa esperando a sentença de morte. Para a surpresa dela, eu disse calmamente, tudo bem. Ela levantou a cabeça, incrédula, olhando para mim com surpresa nos olhos. Sério? Jiboda, você realmente quer recomeçar comigo? Depois de pensar um pouco, balancei a cabeça e disse, surpreendentemente. Sim, mas há uma condição. Não tínhamos combinado na época do colégio de ir viajar para uma ilha. Tantos anos se passaram e não fomos.
Acho que deveríamos tirar férias e ir para a ilha por 5 dias. O que acha? Liu Huyan concordou imediatamente, abraçando-me. Não acredito, é tão simples? Sim, tão simples. Mas eu sei que ela não conseguiria fazer isso. Na verdade, pensando bem, não é tão surpreendente que a Liu Huyan tenha sido atraída pelo Ito Shen. A Liu Huyan sempre seguiu os arranjos da família, agindo de forma conservadora e cautelosa. Desde passar no vestibular em Shanshan até ir para a capital, desde os estudos até o casamento, e ter um marido que a acompanhou por muitos anos, como um companheiro leal. Olhando para o futuro dela, era um roteiro belo e tranquilo, já preparado. Mas depois de tanta tranquilidade, é natural querer buscar emoção. O Ito Shen era como aquela Coca-Cola gelada e emocionante em um verão escaldante. Ele era rebelde e aventureiro. Ele a levaria para escalar montanhas nevadas, para assistir a shows a noite toda. Beijar a beira-mar ao amanhecer. Mesmo a pessoa mais fria se renderia a tal paixão avassaladora. A Liu Huyan disse, depois que tirarmos férias. Você tem que ficar grudado em mim todos os dias, não me deixe te achar chato. Ela parecia temer que eu mudasse de ideia. Sempre fui eu quem organizava as viagens de férias. Desta vez, de forma incomum. A Liu Huyan planejou ativamente todos os detalhes da viagem à ilha, como se estivesse realmente ansiosa pela viagem que nunca se concretizou. Eu, por outro lado, estava deitado preguiçosamente, navegando no Weibo. Ito Shen postava um tweet todos os dias, atormentando-se, abandonando seus sentimentos pela Liu Huyan. Eu olhava friamente para isso. Hoje, ele finalmente não aguentou e postou uma mensagem sem pé nem cabeça. A pessoa que eu amo sou eu. Eu não pude deixar de rir e postei um tweet dizendo: de agora em diante, moraremos em uma ilha com minha esposa. O passado é como fumaça, o presente é como um novo começo. O passado se foi como fumaça. De agora em diante, só quero segurar sua mão. Ito Shen, no final, não conseguiu se conter. Ele me convidou para encontrá-lo. No café, ele cerrou os dentes e me perguntou, com tudo isso, você ainda quer fazer isso? Você podia perdoá-la e ainda assim estar com ele. Eu sorri sem saber por quê. Ela disse com ódio, vocês realmente vão embora? Vão se estabelecer em uma ilha. Por que ela não me disse nada? Já pedi ao meu chefe que me desse um tempo. Joguei o visto na frente dela e disse, meio a sério, meio de brincadeira, meu relacionamento com Liu Huyan tem mais de 10 anos. Ela implorou por mais uma chance. Eu disse que a perdoaria se ela pudesse largar tudo e ir embora comigo. Ela, é claro, aceitou gratidão. Eu sorri, mas meus olhos não continham alegria. Ito Shen, furioso, disse, como isso é possível? Eu fiz tanto por ela. Ela disse claramente que me amava. Ela estava emocionada. No entanto, pude ouvir uma pitada de dor em sua voz furiosa. Eu a encarei friamente. Ito Shen realmente sabia como machucar o coração de alguém. Ele sequestrou Liu Huyan no dia de Qin Rinji, me enviou uma mensagem expondo seu relacionamento com Liu Huyan, e me fez flagrá-lo se casando. Tudo isso foi para me fazer desistir de Liu Huyan e ir embora com raiva. Mas ele não esperava que meu lugar no coração de Liu Huyan fosse mais importante do que ele imaginava. Seus planos, sejam eles ardilosos ou abertos, se tornaram pedras que machucaram seus próprios pés. Ito Shen ficou tão furioso que quis me atacar. No entanto, que ameaça um cachorro como ele poderia representar? Eu desviei facilmente e joguei o café inteiro no rosto dela, sem lhe dar chance de reagir. Com toda a força do meu corpo, dei-lhe um tapa, derrubando-a no chão. Abaixei-me. Agarrei o cabelo dela e a forcei a levantar a cabeça. Curvei os lábios em um sorriso e disse, inútil. Eu não esperava que você fosse tão séria. Você ama tanto Liu Huyan, né? Que pena. Você não acha que ela realmente te ama, não é? Olhando para o rosto dela, cheio de mágoa e relutância. Suportei o impulso de vomitar e reforcei, se Liu Huyan realmente for comigo. Eu a perdoarei e viverei feliz com ela. Mas, e se? Se ela não conseguir ir, eu nunca a perdoarei. A expressão de Ito Shen mudava constantemente. Eu sorri, sabendo que ele tinha entendido. No terminal do aeroporto, Liu Huyan olhava ansiosamente para o celular. Seus lábios tremiam um pouco. Desta vez é diferente. Ito Shen sofreu um acidente de carro. A situação é realmente crítica. Vamos para a ilha outra hora, tudo bem? Ito Shen realmente se arriscou. Eu o observei em silêncio. Meus olhos traçaram o contorno do rosto dele repetidamente. De repente, abri a boca,
Eu sei por que você não foi comigo para aquele show naquele dia. Liu Huyan parou no lugar, suas pernas tremendo levemente, como se quisesse forçar um pequeno sorriso. Mas não conseguiu. Ela disse, era o aniversário de Ito Shen naquele dia. Ela me convidou. Eu realmente não podia recusar. Eu sorri e disse. Aquele era meu cantor favorito desde a adolescência. Naquele ano, no meu aniversário, Liu Huyan insistiu em me perguntar qual desejo de aniversário eu ia fazer. Eu disse, espero poder ganhar dinheiro no futuro. Ir assistir a um concerto dela, e ela perguntou-me, irritada, por que é que não a levei comigo? Por isso, hesitei e continuei. O meu desejo de aniversário aos 18 anos foi ir assistir ao concerto dela contigo. Não te lembras? Mandei-lhe uma mensagem a meio do concerto. Disse-lhe para comer bem, mas não obtive resposta. Liu Huyan ficou nervosa. Ela disse, com a voz a subir, como se quisesse compensar algo. Haverá uma próxima vez. Interrompi-a. Não haverá. É o concerto de despedida dele. Não haverá próxima vez. Olhei-o nos olhos. Repeti, não haverá próxima vez. Houve um impasse. De repente, relaxei. Disse de mãos a abanar, vai. Ele teve um acidente de carro. Tu és o chefe dele. Seria inadequado não ir. Quanto à ilha, sorri e encontrei o seu olhar, como se visse através dos seus olhos o que aconteceu aos 18 anos. Foi nessa altura que ele, emburrado, insistiu que eu o levasse a uma ilha. Continuei. Que tal da próxima vez? Liu Huyan pareceu aliviada. Correu rapidamente para fora do aeroporto, apanhou um táxi debaixo de chuva e dirigiu-se para encontrar Itoshiro. Eu rasguei o bilhete de avião que tinha na mão. Deitei-o no caixote do lixo e imprimi outro bilhete. Destino: Argentina. Quando Liu Huyan acordou, descobriu que estava nos braços de um homem. O homem beijava-lhe o rosto com leveza. Algo estava errado. Ela regalou os olhos. Não, isto não é Jiboda. Ela descobriu que o acidente de carro de Itoshiro era apenas uma mentira. Na verdade, ela estava zangada, mas ele disse com a voz embargada, Huyan, amo-te há tantos anos. Só mais uma vez. Podes ficar comigo só mais uma vez, por favor? Uma pequena figura na sua mente puxava-o constantemente para fora. Jiboda devia estar zangado. Eles eram amigos de infância, namorados de longa data e casados há 7 anos. Tudo estava bem. Ela não podia deixar Jiboda. Mas Itoshiro, com os olhos vermelhos, acariciava-lhe o rosto suavemente. Era como um lobo que não conseguia recusar um humano. Ela também não conseguia recusar Itoshiro. Vendo a expressão carinhosa de Itoshiro, Liu Huyan sentiu seu coração a afundar-se. Era uma premonição. Quando uma pessoa perde algo importante, há uma premonição quase instintiva, como cair de um prédio alto num sonho à meio da noite, sem motivo. De repente, lembrou-se do olhar de Jiboda no aeroporto, quando lhe disse adeus de mãos a abanar. Era nostálgico, mas também desesperado. Como se estivesse a despedir-se de algo. Quase correu para pegar o telemóvel. Itoshiro perguntou, confuso. Huyan, o que se passa? Mas o telemóvel ficou sem bateria naquele momento. O coração de Liu Huyan deu um salto. Ela olhava intensamente para o telemóvel preto a carregar, como se quisesse furá-lo. O seu sofrimento assustou até Itoshiro. Finalmente carregou. Assim que ligou, um telefonema entrou. Ela foi criticada sem piedade. Liu Huyan ficou chocada. Quem ligou foi a mãe de Liu Huyan. Liu Huyan demorou para entender. Acontece que Jiboda organizou as provas do caso dele com Ito Shen em um PPT, com um anexo de 320 megabytes. Ele enviou tudo para os familiares, colegas e amigos dele e de Ito Shen. O final do PPT, com o estilo inconfundível de Jiboda, continha uma foto dele e de Ito Shen casados. E em cima, com uma letra desleixada, estava escrito, vamos parabenizar este casal de cães e vacas. Infértil, infértil. E Samantha, desligando o telefone, abriu a caixa de bate-papo. Descobriu que Jiboda só deixou para ele uma foto do acordo de divórcio e uma mensagem, está na sua mesa do escritório. Certifique-se de que chegue à minha empresa. Ele enlouqueceu, furou o sinal vermelho e voltou para casa. Este inverno estava especialmente frio. O sangue de peixe molhou o capô do carro. Ele derrapou várias vezes, quase causando um acidente. O motorista que quase foi atingido, ignorando o sangue de peixe, baixou a janela e o xingou furiosamente. Mas ele parecia estar envolto em uma névoa, sem ouvir nada. Havia apenas um pensamento em sua mente, voltar para casa. Encontrar Jiboda. Ele o amava tanto,
com tanta devoção. Com certeza ainda havia espaço para reconciliação. Ele não podia esperar mais. Giboda devia estar furioso. Mas quando ele finalmente chegou em casa, descobriu que estava vazia. Giboda havia levado quase todas as suas coisas. Na época, quando planejavam ir para a ilha arrumar as malas, ele viu Giboda empacotando tantas coisas. Ele brincou: "Você não vai ficar fora para sempre, vai?" Giboda apenas sorriu, sem responder. Uma dor aguda e penetrante tomou conta de seu coração. Então era isso. Desde tão cedo. Ele já estava se preparando para abandoná-lo. Não, não podia ser. O tempo que ele passou com Giboda quase ocupou a totalidade de sua vida. Ele não podia viver sem Giboda. Giboda também não podia viver sem ele. Se ele apenas se desculpasse sinceramente, se ele fizesse as pazes, ele certamente voltaria a amá-lo como antes. Afinal, Giboda tinha dito que eles eram nascidos para ficarem juntos. Mas quando ele chegou à empresa de Giboda, o rosto frio dele, sem emoção, ordenou que o segurança o expulsasse. Os colegas de Giboda, que ele finalmente conseguiu contatar, também não o trataram bem. Após dias de busca, ele descobriu que Giboda havia aceitado um novo cargo. Ele estava em uma longa viagem de negócios, negociando negócios em lugares distantes, sem data de retorno. Que ridículo! Sua esposa, agora, tinha que investigar por todos os lados para conseguir saber um pouco sobre o que ele andava fazendo. Liu Huyan descobriu com um aperto no peito. Parecia que Giboda o estava deixando aos poucos há muito tempo. A caixa de bate-papo do WeChat há muito tempo não tinha os pacotes de emoticons engraçados que ele enviava. Agora, ao enviar mensagens para ele, ele só recebia um ponto de exclamação vermelho. Ele procurou o Weibo dele. Os registros do namoro deles haviam sido apagados completamente. Só restou uma frase que ele havia compartilhado. Dizia: "Quando você decidiu terminar?" De repente, ele percebeu que a vida futura poderia ser tão longa e sufocante quanto todos os dias atuais. "Eu só quero viver feliz." Após terminar os negócios, reservei um tempo para passear pela Argentina. Este país, a 22 mil quilômetros da China. Agora está no verão, o sol brilha sobre a terra, como se estivesse abençoando esta terra. Cobriu-se com um véu dourado. Nas ruas de Buenos Aires, dançarinos de tango dançam sob o pôr do sol. A música é repleta de um toque europeu e do calor latino-americano. Vim para Mendoza a convite de um parceiro de negócios. Os vinhedos reluzem sob o sol de verão, as vinhas produzem uvas como um mar verde. Banhar-se sob tal sol parece dissipar todo o frio do inverno. Ao fazer o vinho Malbec, o telefone de Liu Huyan tocou. Ela perguntou com a voz rouca: "Giboda, onde você está?" Bebi um gole de vinho e pensei na localização da Argentina, dizendo: "Do outro lado do mundo." "Você precisa de alguma coisa? Se o pedido de divórcio estiver pronto, envie para minha empresa. Não me procure se não for nada." Liu Huyan ficou em silêncio. Quando eu estava prestes a desligar, ela de repente falou: "Desculpe." Como se uma comporta tivesse sido aberta, a voz do outro lado da linha. Veio sua voz reprimida e baixa, cheia de mágoa e dor, como uma criança abandonada em um shopping. "Giboda, desculpe, por favor. Perdoe-me, ok? Me diga o que fazer, e eu farei tudo o que você disser." Mais de 20 anos. Nos conhecemos e nos entendemos por mais de 20 anos. Você pode simplesmente esquecer tudo? Como você pode ser tão cruel? E sarcasticamente. A outra parte deve ter ouvido minha risada. De repente congelou, parou de chorar e perguntou com pânico na voz: "Giboda, você, o que há de errado com você?" Baixei a cabeça e suspirei. "Você é sempre assim, Liu Huyan. Você é sempre assim. Você tem certeza de que eu te amo, tem certeza de que, contanto que você mostre dor, finja ser patética, finja ser lamentável, eu sentirei pena. Mas, Liu Huyan, você já pensou que eu não te amo mais?" Quando voltei para minha casa na cidade montanhosa, o lugar de infância de amigos de infância não é bom ou ruim no local de nascimento. No ano novo, quando a família se reúne feliz, alguém bateu na porta. Abri a porta e vi Liu Huyan, com a aparência abatida, parada na porta. Ela estava cada vez mais magra. Seu cabelo estava desgrenhado, caindo sem jeito sobre o suéter bege que estava embolando, parecendo solitária e indefesa. Meu PPT arruinou a reputação dele e de Teig no círculo. Talvez o céu tenha olhos. Liu Huyan começou a declinar depois disso. Os benfeitores de outrora, vendo sua moral, balançaram a cabeça e não quiseram mais ajudar.
Isso foi o que as outras pessoas na mesa me contaram como piada. Quanto a mim, desde aquela última ligação, nunca mais entrei em contato com ela. Milhares de luzes, fogos de artifício explodindo à distância. Liu Huiyan olhou para mim. Seu rosto estava desesperado, mas ainda havia um vestígio de desejo em seus olhos. Ela disse com a voz trêmula. Todo ano, o festival de Qingming era comemorado juntos. Giboda, eu te amo. Eu realmente não posso viver sem você. Eu olhei para isso e de repente me lembrei dela, em sua adolescência, quando ela também escapava da cozinha. Ela, com o rosto corado, me entregou uma pulseira de corda vermelha que ela mesma trançou. Eu pensei que ver Liu Huiyan me faria sentir dor, mas descobri que agora meu coração está calmo como a água. Tenho voado pelo mundo todo esse tempo. As paisagens de todas as cores fluíram como água, lenta mas firmemente preenchendo meu coração. Fogos de artifício em festa, um ano se vai. Este inverno frio e árduo finalmente está chegando ao fim, e o ano novo está logo aí. O que eu disse? Liu Huiyan, não faça isso. No ano novo, isso me faz sentir enjoo. O rosto de Liu Huiyan ficou subitamente pálido. Fechei a porta e, quando meus pais perguntaram quem era, neguei com a cabeça. Apenas disse que não era nada e mergulhei na mesa fumegante do jantar de ano novo, pegando o último pedaço de carne na panela quente com eles. Risadas e conversas alegres, um banquete real. Que bom! Eu ainda tenho minha própria casa. Sob a liderança autoproclamada e brilhante de alguém de cima, minha carreira está realmente progredindo. Logo me acostumei a viajar pelo mundo. Em cada novo lugar, eu enviava um cartão postal para minha família. Minha mãe, de algum lugar da internet, me chamou de rã viajante. Desta vez, cheguei ao Japão. Minha mãe, preocupada, disse, filho, você precisa ter mais cuidado. Ouvi dizer que há muitos terremotos no Japão. Dei uma grande mordida em um pão de manga que acabará de comprar e fui a caminho para assistir ao festival de fogos de artifício. Falando nisso, o Japão é realmente um país mágico. Embora inicialmente seu aprendizado fosse muito semelhante ao nosso, em detalhes sutis, ele desenvolveu um romance extremo, imersivo e melancólico. Sob o manto da noite profunda, os festivais de fogos de artifício japoneses eram como um sonho deslumbrante. Os fogos de artifício desabrochavam no céu noturno. Pareciam inúmeras estrelas brilhantes queimando em um instante, decorando a noite como o dia. Levantei a cabeça e esqueci de respirar por um momento. Recuperando o juízo, sorri e disse à minha mãe ao telefone, como é que se encontra um terremoto com tanta facilidade? Mas foi exatamente assim, por coincidência. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta sem precedentes, informação de alerta de terremoto de grande porte no Oceano Pacífico Sul. Cuidado com um terremoto massivo. Os voos de volta estavam todos lotados. Quando a notícia chegou ao país, eu estava exatamente incomunicável. Minha mãe entrou em pânico, rezando para todos os deuses, até começou a queimar incenso para mim, pedindo bênçãos. Liu Huiyan soube da notícia e comprou uma passagem de avião para o Japão sem hesitar. Yi Tenshin estava com ela neste momento. Ele perdeu o emprego e foi colocado na lista negra da indústria. Ele e Liu Huiyan se torturavam juntos. Ele disse, não seja estúpida. Mesmo que você vá, Giboda não vai te perdoar. Você não entende? Mas Liu Huiyan não o ouviu em nada. Puxando, Liu Huiyan, que não conseguia se soltar de jeito nenhum, pegou a chaleira da mesa e a jogou com força na cabeça de Yi Tenshin. O sangue escorria da testa de Yi Tenshin. Ele gritou loucamente, ele não te ama. Você não entende? Ele não te ama nem um pouco, Liu Huiyan. Só eu te amo. Mas Liu Huiyan deixou para ele apenas suas costas. O perigo passou. Meu voo de volta para casa foi ligeiramente afetado, mas ainda assim me trouxe de volta ao país em segurança. Antes do voo decolar, o telemóvel avariado recebeu estranhamente uma chamada de um estranho, mas com a aeromoça a apressar-me. Só pude desligar o telemóvel e voltar para o país. Tranquilizei os meus parentes. Fui logo trabalhar para a empresa. Aquela chamada misteriosa foi esquecida até que Itegten me encontrou embaixo da minha empresa. Ele já não era o mesmo de antes, com o cabelo desalinhado, vestindo roupas sujas e com os olhos vermelhos. Perguntou-me, onde está Liu Huiyan? Devolve-me a minha Liu Huiyan. Eu olhei para ele através da porta de vidro, franzindo o sobrolho como se fosse um louco. Acontece que Liu Huiyan foi para o Japão, pouco antes do grande terremoto, para se reencontrar. De repente lembrei-me daquela chamada misteriosa, mas mantive a calma e pedi ao segurança para expulsar Itegten. Eu disse-lhe que não me importava. Ela é agora tua namorada.
Não tenho nada a ver com isso. A má notícia foi-me dada pelos pais de Liu Huyan, que depois a deram aos meus pais e estes a mim. Liu Huyan, no terremoto, procurou-me no Weibo, no endereço onde vi pela última vez os fogos de artifício, como se procurasse em Qixian. Ele ligou-me com um novo cartão telefônico, mas a única resposta foi o som de uma chamada desligada. Ele pensou que eu ainda estava zangado e não atendia às suas chamadas, por isso seguiu-me até a pousada onde me hospedei. Foi nessa altura que o edifício desabou. Quando a mãe contou isto, ela suspirou. Não pude deixar de me lembrar da rapariga que me protegeu para fugir do edifício escolar em colapso no segundo ano. Mil sentimentos mistos. Liu Huya não conseguiu fugir desta vez e quebrou uma perna. Após a recuperação, talvez ela consiga andar novamente, talvez não. Quando a mãe se sentou, ela não viu nada e disse, não. Eu e ela já não temos nada a ver um com o outro. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Este é um novo país desconhecido. Que belas paisagens virão. Estou ansioso por isso. Quanto ao passado, tudo o que aconteceu ontem morreu ontem. Tudo o que acontece hoje nasce hoje. Espero que todos tenham a coragem de começar de novo.